Convido para fazer parte da mesa diretora o senhor Ronaldo de Lima, presidente do Instituto Jordan, que irá explanar sobre os procedimentos de revisão do plano diretor. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas do Instituto Jordan, demais munícipes aqui presentes, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-los, desejar uma boa tarde de trabalho a todos e agradecer a essa casa pela oportunidade de estarmos aqui trazendo o nosso trabalho, um importante trabalho que vem sendo desenvolvido dentro do Instituto Jordan. A ideia de usarmos o espaço que nos foi concedido hoje aqui é muito objetiva, é apresentar um pouco do cronograma e também da metodologia de desenvolvimento do trabalho do plano diretor, a revisão do plano diretor, que nós temos prazo até metade do ano que vem, e o nosso desafio é até o final desse ano, contando ainda com os senhores aqui na casa, podermos protocolar esse projeto aqui, para que nós possamos ter o nosso plano com folga, com segurança aprovado, e não corrermos o risco dos atropelos do ano que vem para termos a revisão concluída. Para que possa fazer, então, a apresentação desse trabalho aqui, eu quero convidar os técnicos do Instituto Jordan, Lisiane. Esse trabalho é desenvolvido pela seguinte equipe, nós temos aqui a presença deles, a Cristiane Lute Gacho, regerente de Planejamento Urbano, Aderbal Rodrigo Lopes, arquiteto e urbanista, Daniele Ferreira, subgerente de Projetos Urbanísticos, Lisiane Milena Forkman, que vai fazer a apresentação da primeira parte, arquiteta e urbanista também, e Suzane Venturim, geógrafa. Temos ainda na composição a nossa assessoria jurídica, que é a doutora Janaína Daniele Rosa. Há outras participações importantes ainda, de outros setores da Prefeitura, mas a equipe de condução é essa. Lisiane, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Lisiane, eu venho representar a equipe técnica do Instituto Jordan para fazer uma breve apresentação, então, dessa continuidade da revisão do plano diretor. Esse ano, então, vai dar prosseguimento, então, à revisão do texto da lei do plano diretor de Jaraguá do Sul. Então, dando início, vou fazer uma breve apresentação das primeiras etapas dessa revisão. Então, assim. Sim. Primeiro, então, uma breve conceituação do que seria o plano diretor. Só para citar uma frase do arquiteto Saboia, o plano diretor é um documento que sintetiza as diretrizes consensuadas para o desenvolvimento da cidade e estabelece as normas a serem utilizadas para que as decisões convirjam na direção dos objetivos do plano. Então, é considerado uma das principais leis do município, que é a base para o planejamento da cidade, para o desenvolvimento da cidade e das demais leis. Então, a base legal para o plano diretor começa na Constituição Brasileira, a partir do artigo 182, que fala sobre políticas de desenvolvimento urbano, que são necessárias, então, para garantir o bem-estar dos seus habitantes e o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e de expansão urbana. E esse artigo 182 ele é regulamentado pelo Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. Entre as principais diretrizes e prioridades ditas no artigo 40 desse Estatuto, ele deve englobar, o plano diretor ele deve englobar todo o município de Jaraguá do Sul, tanto a área urbana quanto a área rural, e a lei deve ser revista no máximo a cada 10 anos. Então, o plano diretor de Jaraguá do Sul é de 2007, a última revisão de 2007. Então, no ano de 2017, termina esse prazo de 10 anos, e é por isso que, neste momento, estamos revisando o texto da lei.
O Estatuto da Cidade também cita que devem ser previstos pelos poderes legislativo e executivo que devem ser promovidas audiências públicas e debates com a participação da população e dos diversos segmentos, publicidade de todos os documentos e informações produzidas e acesso a todos esses documentos e informações pela população. Então, o Plano Diretor de Jaraguá do Sul, atualmente, a gente está no estágio da revisão do texto da lei, que é a número 65 de 2007. O estágio que ele se encontra é de leitura comunitária. Do plano diretor, o que a gente já tem concluído é a revisão do macrozoneamento, que foi aprovado em março desse ano, 24 de março de 2016. E, além dessa lei do macrozoneamento, está em andamento também os estudos para a revisão das leis de zoneamento, de parcelamento do solo, o plano de mobilidade e código de obras, e, posteriormente, os demais instrumentos. O documento plano diretor ele está estruturado basicamente em 6 títulos, e, nesse primeiro momento, vai ser realizado por meio de participação popular, de leitura comunitária, especialmente do título 2, que são as estratégias de desenvolvimento. Nesse título estão contidas as principais diretrizes para o município, as principais propostas para o desenvolvimento do município. E essas propostas serão discutidas com a comunidade em diversas etapas. Dessa etapa da leitura comunitária, então, a gente inicia com a abertura de uma consulta pública, que foi a partir do dia 11 de abril, na segunda-feira, que já está disponível de diversas formas, seja em meio do site do Instituto Jordã, do site da Prefeitura, por meio de formulários, também com um formulário que pode ser protocolado na Prefeitura, e diversos canais eletrônicos, então, para contribuições. A segunda etapa é a formação de uma comissão técnica para a revisão do plano diretor. Essa comissão é composta por diversos órgãos da Prefeitura, diversas secretarias e fundações que vão contribuir por meio de das leis, de diretrizes que estão sendo elaboradas em cada secretaria para essa revisão do texto. A terceira etapa é a mobilização do Concidade, dos conselhos municipais, para que se participe de todas as etapas da revisão do plano diretor. E a quarta etapa, então, consiste na mobilização da Câmara de Vereadores, que é por esse motivo que o Instituto está aqui hoje, para convidar a todos os vereadores, então, que participem e que mobilizem a comunidade a participar de todas as etapas da revisão do plano diretor. A quinta etapa são oficinas preparatórias, que serão feitas em 9 regiões, englobando em todos os bairros do município. E a sexta etapa é a Conferência Municipal das Cidades, que vai ser realizada no dia 13 de maio. Então, sobre a consulta pública, ela já está disponível no site do Instituto Jordã. Lá tem a possibilidade de preenchimento de um formulário acerca de diversos temas. Outro formulário que pode ser protocolado na Prefeitura de Jaraguá do Sul. Também será disponibilizada uma minuta participativa, que a lei do plano diretor vai estar disponível na íntegra, para que possa ser comentado todos os artigos do plano diretor. E também estão disponíveis 2 e-mails para que a população, todos os munícipes, possam enviar propostas livres, né, para esses 2 e-mails. Então, todas as etapas, todos os documentos que embasam o plano diretor, eles estarão disponíveis no site do Instituto Jordã. Todas as etapas, todas as datas também estarão disponíveis, todo o cronograma vai ser amplamente divulgado por todos os meios de comunicação. Então, a outra etapa da participação popular são as oficinas preparatórias. Vai ser realizado englobando todos os bairros do município, e são divididos em 9 regiões. Então, iniciando na próxima terça-feira, dia 19, a primeira oficina, nos bairros 3 Rios do Norte, João Pessoa, Santa Luzia e na localidade de Vila Chartres. Essa oficina vai ser realizada no Salão da Igreja São João Batista, às 19 horas.
Então, depois, a partir do dia 25 de maio, que seria na outra semana, dá início às outras 8 oficinas, uma em cada dia, em cada região do município. Esse cronograma também já está disponível, já está sendo divulgado também, e a gente convida toda a população e os vereadores a participarem dessas oficinas. Então, a outra etapa dessa participação popular seria a 6ª Conferência Nacional das Cidades, que está programada para o dia 13 de maio, que vai acontecer no Sejas, e que as inscrições para essa conferência também já estão abertas, já estão disponíveis no site da Prefeitura de Jaraguá do Sul, e também é convidado para que toda a população e todos os vereadores participem dessa conferência. Então, a equipe toda do Instituto se põe à disposição, se coloca à disposição para todas as dúvidas. Todos os documentos que embasam o plano diretor estão disponíveis no site do Instituto Jordã para consulta. E a gente realmente convida e mobiliza a todos que participem de todas as etapas dessa revisão do plano diretor. Obrigada. Senhor presidente, gostaria aqui de reforçar a importância desse acompanhamento dos senhores, a nossa busca sempre, desde o macrozoneamento, é estar com os senhores, tirando dúvidas, mas o nosso propósito é melhorar essa relação, é aproximar um pouco mais para que os senhores nos acompanhem nas audiências públicas, nas oficinas regionais, que são as bases dos senhores, e vocês também possam ser pautados sobre o que eu imagino que sejam os próximos planos, né, de eleição de vocês, de governo, enfim, eu não sei quais são os destinos de cada um de nós, mas fato é que nós temos agora uma situação que é importante, e eu penso, vereador Jair, que a emergência me parece que é a palavra de ordem da cidade no Brasil e no mundo. As cidades elas estão agonizando nas questões de mobilidade, de segurança, de tantas questões, e não somos só nós que lidamos com isso. Então, se nós pudermos dar prioridade, estabelecer, e daí é nosso grande desafio, é descobrir, identificar quais são as maiores prioridades, mais as cidades brasileiras são prioridades na vida dos nossos cidadãos. Muito obrigado, senhor vereador. Eu deixo livre as perguntas. Vereador Jair Pedro. Bem, eu inicialmente, secretário, eu entendo que tem que ser chamado para discussão todos os setores organizados da sociedade. Isso é fundamental para que não haja desconforto no momento da votação. Aí eu me refiro à Associação de Arquitetos, Engenheiros, Associação das Imobiliárias, a SIGES, a PEV, enfim, todos os setores que têm, de alguma forma, direta ou indiretamente, envolvimento nisso, né? Eu também entendo, secretário, que importante né? Mas, como o senhor mesmo disse, nós temos prazo até o meio do ano que vem para isso, né? E pede-se aqui, nesse ofício, que nós possamos fazer essa revisão até dia 15 de junho, né? Então, que essa pressa, né, que eu entendo, né, ela não se torne um elemento que possa prejudicar o trabalho. Nós temos, como o senhor mesmo disse, até o meio do ano que vem, né? Não entendo, tirando a pressa, o porquê de nós termos que fazer essa revisão até o dia 15 de junho. Agora, nós estamos em abril, 15 de maio, 15 de junho, mas é o que diz, né? Para a revisão do texto da referida lei, até o prazo de 15 de junho de 2016, impreterivelmente. É esse prazo que eu queria poder entender, se nós temos até o meio do ano que vem para isso. O vereador Jair Pedro, a nossa preocupação, e quando a gente fala do cronograma e os atropelos do começo do ano, nós temos recesso de Câmara, recesso da Prefeitura, né, nós temos as coletivas, a nossa preocupação e também o tempo que demanda. Nós não fugimos, existe sempre a discussão com todas as entidades, nós temos o Conselho da Cidade, onde cada segmento da cidade, as associações, CDL, Associação de Engenheiros e Arquitetos, nós temos também a Associação Comercial e Industrial, associações de bairro, nós temos todos os setores da cidade
com cadeira no Conselho da Cidade, onde essas pautas são sempre apresentadas, discutidas, são entregues materiais para que se discutam. O problema que temos, às vezes, do representante não fazer a devida representação da entidade e a sua representação apenas. Então, considerando que, mesmo tendo essa representação, nós acabamos por perder um tempo bastante precioso, né, como foi o caso do macrozoneamento, que permaneceu nessa casa, e entendo, com uma série de questionamentos de alguns que não participaram da discussão, talvez, perdemos 6 meses. Então, se nós considerarmos só o tempo que estiver aqui dentro, e eu sei do volume de trabalho que vocês recebem, o vereador levantou ali, né, a questão das emergências, quando entrar no bolo das prioridades aqui, e isso permanecer ainda pairando alguma dúvida no jurídico, nas comissões, nós podemos perder, talvez, alguns meses e comprometer o prazo, que é na metade do ano que vem. Eu não posso ser imprudente de não ter uma agenda austera, firme, que busque a participação de todos, e daí a gente pede encarecidamente o acompanhamento de seus representantes, dos vereadores. Se tiverem dúvidas, esses materiais vão ficar à disposição dos senhores, e sempre que necessário, estamos à disposição de cada um dos senhores para discutir e esclarecer o que for necessário. Para que, quando isso cair nessa casa aqui de novo, não seja novidade, não paire dúvidas, talvez um esclarecimento ou outro final que surja na redação do texto, mas o assunto não pode ser estranho. Essa é a nossa preocupação de antecipar e estabelecer um cronograma objetivo. Sim, e nessa discussão que vai ocorrer daqui para frente, e dentro desse pacote, fala-se ou está o tema também da área urbana e área rural do município? Mas já se tem um estudo quanto a isso, no sentido de ampliar ou não ampliar? Já existe um entendimento harmonioso por parte do Concidade, por exemplo? Quando nós votamos o macrozoneamento aqui, isso já foi amplamente discutido, argumentado e votado. Quando criamos o macrozoneamento, definimos área urbana, área rural. Isso não paira mais dúvidas. A questão agora é regulamentar cada uma dessas áreas, estabelecer o zoneamento. Então, são detalhamentos, são instrumentos que detalham o que nós estamos planejando para a cidade, com subsídios de cada bairro, de cada entidade, a discussão democrática, como requer o Estatuto da Cidade, como nós temos que seguir, todos os trâmites. Mas sobre limites, sobre usos, há ainda o que se aperfeiçoar, sobre o zoneamento em área rural, sobre zoneamento em área urbana. Aí sim. Mas sobre limites, não, isso já ficou estabelecido no macrozoneamento. Correto. Não há expansão do território. Há estudos para ver a possibilidade de regulamentação de algumas áreas que foram ocupadas. Isso é um desafio. Ou estabelecimento de outro tipo de atividade em solo rural, em área rural. Também é um outro desafio, né? Mas os limites não se mexem. Vereador João Alessio Fiamancini. Ronaldo, boa tarde. Boa tarde. Eu participei do primeiro debate sobre o plano diretor. A gente fez um debate, eu era da Associação de Moradores, inclusive no último dia do debate, quando foi para fechar, a gente também teve participando. Acho que as associações de moradores bem articuladas, acho que ela pode ajudar muito em relação ao plano diretor. Porque a gente agora, estando aqui como vereador hoje, acima da captação da água aqui da SAMAI, não podia, uma oficina de bicicleta hoje, o plano diretor disse que não pode. Então, várias situações assim que hoje acho que nós temos que olhar essas situações com carinho, para o bairro em si, ele não travar por certas situações. Arlindo, acho que também tu pegou algumas situações também em relação ao plano diretor, que o plano diretor barava isso, barava aquilo. Eu acho que nós temos que realmente sentar, acho que nos bairros, acho que tem que nem vai ter lá em Nereu Ramos, acho que eu tenho que mobilizar essas pessoas para participar e para ir lá trocar ideia mesmo, porque isso vai ser para 10 anos é o que vai estar ali. Então, acho que essa discussão tem que ser ampla mesmo, acho que tem que debater, e eu vou participar, porque às vezes consigo participar de praticamente todas, mas é muito interessante esse debate, acho que tem que existir mesmo, Ronaldo, acho que tem que partir desse aí para nós tentar, agora, né, com a experiência que nós temos aqui hoje no legislador, que a gente viu algumas situações que tem que ser mudado para o avanço do município, porque ele está meio travado
em relação a alguma coisa que há 10 anos atrás era uma coisa, hoje é totalmente diferenciado, já se modificou muito. Acho que nós temos que pensar nesse plano diretor, o avanço que o município vai ter, né, do formado plano diretor, no avanço, né, de 10 anos para frente, para não se perder em algumas situações que a gente teve várias barreiras. A região lá do Santo Antônio, lá do Dinereu, fechou muito comércios, oficinas, várias coisas pequenas que fecharam, que era familiar, por causa da situação do plano diretor. É só uma colocação, mas a gente vai estar participando junto, sim. Boa tarde, secretário. Eu vou só reforçar a fala do vereador Jair quanto à pressa, quanto à prioridade, quanto às emergências. E nosso município vem com muitas emergências, e eu não sei de que forma eles vão conseguir administrar isso, porque está vindo tanta coisa em emergência, a exemplo do transporte público, que era emergência há 2 anos atrás. O senhor não era secretário ainda, havia um outro secretário na pasta, e até hoje a gente não viu a licitação que era para ter ocorrido no máximo, em outubro do ano passado ou no segundo semestre, para que, se acaso desse algum problema, eles pudessem novamente refazer essa licitação. Então, assim, nós já estamos trabalhando numa próxima prioridade, sem sequer ter resolvido a primeira, né? Isso nos preocupa porque, assim, a partir do momento que a gente lança um documento desse, com a prioridade, e para que isso realmente aconteça, né, é normal nós, vereadores, levar para a comunidade. Dizer, ó, está aqui, ó, a secretaria nos passou que em 6 meses esse trabalho estará, pelo menos, quase concluído. E já fazem 2 anos que se fala em transporte público em Jaraguá do Sul, e, infelizmente, nós ainda não conseguimos resolver um problema. Será que aquele problema do transporte coletivo não está envolvido juntamente nesse plano diretor aqui? Nessa parte desse projeto aqui? Ele não teria que estar caminhando junto nessa parte aí? Será que não tem alguma coisa meio que poderia se encaixar para que aconteça os dois ao mesmo tempo também? Para não ficar novamente um para trás, né? Então, minha preocupação é essa, né, que, infelizmente, nós somos um porta-voz da comunidade. Então, a gente sabe o excelente trabalho que está sendo feito lá, a gente sabe que vale a pena isso para Jaraguá do Sul, mas a gente não está conseguindo ver eles finalizados. Não é só nisso, é em vários projetos que entraram aqui na casa, exemplo do que o vereador falou, na educação, e se aprova, se caminha, mas não se chega a um resultado positivo onde que a pessoa possa botar em prática. Não sei se o senhor tem alguma coisa para falar sobre isso. Tenho. Eu gostaria de fazer 2 comentários que eu considero importantes. Sobre o plano de mobilidade e a licitação que conta com a conclusão desse trabalho, que conta também com participação do setor, né, da gerência de mobilidade que está no Instituto Jordã, sofreu atraso exatamente por conta de informações que a empresa demorou a passar, e nós tivemos que refazer parte do plano. Eu acredito que os senhores acompanharam um pouco disso. Fato que é como se fosse uma caixinha preta que nunca se mexeu. E, quando vai se mexer, os números não aparecem, o controle desse tipo de informação é muito sensível e muito controlado, obviamente, os senhores devem imaginar. Então, esse trabalho tem sido árduo. E daí eu quero ressaltar, vereador, uma única forma que eu posso lhe responder sobre as questões de emergência. O senhor tem sentado ali, alguns já foram porque tem uma atividade extra, uma equipe de trabalho que, como resposta a essa questão, a única resposta que eles conseguem dar para o senhor, se é emergente ou não, é que está se trabalhando arduamente. Nós temos nos dedicado, decidimos fazer as nossas reuniões fora do horário de trabalho, apesar da nossa redução de carga horária que foi estabelecida pelo município, mas há uma grande parceria, uma grande vontade dessa equipe de honrar esse compromisso e fazer. Então, assim, é emergência. Eu não sei se a gente vai dar conta, até porque não depende exclusivamente de nós, mas da nossa parte, do que depender de nós, isso vai ser feito. Então, urgência e prioridade a gente estabelece lá dentro do Instituto Jordã,
com conversa, com avaliação e com trabalho. Obrigado, senhor secretário. Na verdade, assim, como eu falei, em nenhum momento eu culpo os funcionários, pelo contrário, eu acho que estão fazendo um bom trabalho, mas realmente, ele sai dali, depois tem os outros procedimentos legais do Executivo. E está travando e muito, porque há poucos dias trouxeram o gerente do banco aqui para pressionar nós para aprovar um negócio. Vai fazer 30 dias que está aprovado, e a prefeitura não conseguiu levar 2 negativas ainda para o banco para poder aprovar o empréstimo de 3 milhões. Então, a pressão vem para essa casa, as coisas acontecem, as secretarias fazem seu trabalho, mas o Executivo acaba patinando em alguns fatos que talvez desconhecem e acaba se não finalizando. No papel está tudo bem bonito e bem feito, mas na hora de se fazer funcionar, infelizmente, algum lugar de dentro da administração está travando algumas coisas que não é exatamente o fato desse plano diretor, e sim várias coisas que vêm acontecendo dentro da administração. Vereador Arlindo Rincon. Boa tarde, senhor presidente. Ronaldo, eu vou fugir um pouquinho, que era falar sobre o plano diretor, e eu quero, já que foi citado pelo vereador Jefferson, o plano de mobilidade. O plano de mobilidade era para ter iniciado a licitação, como foi falado no ano passado. E na proposta do governo Dieter, sempre dizia que o transporte coletivo de Jaraguá do Sul tem que ser mudado. A minha pergunta vai ser bem objetiva e direta. Vai ser feita a licitação neste mandato e concluída nesse mandato desta empresa de transporte público? Vereador Arlindo, apesar esse assunto ser de responsabilidade de outra pasta, está lá na Diretoria de Trânsito, da Secretaria de Urbanismo, a informação que tenho que, independente da conclusão do plano de mobilidade e de outras questões, a licitação vai ser lançada. Vai ser lançada nos próximos meses. Eu não sei se alguém da minha equipe tem a informação do mês. Em junho. Junho desse ano. Junho desse ano. Ou seja, ela sai independente de qualquer coisa, ela vai sair. Pois é, mas sai em junho, leva 3 meses aproximadamente, junho, julho, agosto, setembro. Se der vazia, mais quanto tempo? Então, quer dizer que a possibilidade de 100% não sair nada esse ano. Aí vocês vão fazer, porque encerra agora em agosto. Encerra em agosto. Daí vão fazer o quê? Vão fazer como já fizeram em 2006? Vai ser feito um decreto, vai ser feito um ajuste, uma coisa assim, e mantém o transporte coletivo como está? Infelizmente, bola de cristal eu não tenho, não. E a gente corre esse risco, sim, de dar vazia, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, vereador? Eu penso que a gente não pode considerar, e eu lhes garanto, o trabalho tem deixado as pessoas até doentes em busca das informações para concluir esse processo. E eu penso que talvez tenha sido dimensionado, a expectativa que a solução e a conclusão e a obtenção das informações fosse muito mais fácil. E, de fato, não foi. E o trabalho está sendo bem elaborado, e eu creio que é importante que a licitação seja lançada. Agora, se tivermos a necessidade de relançarmos essa licitação, isso tem que acontecer e em prazo muito hábil. Vereador Jair Pedro. Só me permite, presidente, só fazer mais um rápido questionamento. Considerado. Dentre essas questões de o que pode e o que não pode fazer, principalmente na área rural do município, eu imagino que isso vai ser discutido também, o que pode ser feito no sentido também de empresas, alvarás. Hoje nós temos na clandestinidade, e se não estão na clandestinidade, não estão produzindo, né? Porque tem propriedades na área rural, queriam botar um galpão, queriam botar uma empresa, produzir, para não pagar aluguel num outro galpão, deixa-se de montar um estabelecimento ali. Eu imagino que essa questão vai ser debatida, e nós temos que ouvir sim os setores, para que, quem sabe, nós possamos, não só na área rural,
ter atividades afim, né? Mas que pudesse dar oportunidade de quem tem a sua propriedade poder também escapar do aluguel, ter uma empresa ali e produzir. E também para regulamentar os que já estão trabalhando, inclusive, na clandestinidade. Mas esse tema, imagino que vai ser debatido mais para frente, eu só queria poder contribuir dessa forma. Ronaldo, tu tens tempo para fazer suas considerações finais. Só aproveitando, mais uma vez citando o macrozoneamento que aprovamos aqui nessa casa esse ano, a preocupação com a instalação de empresas em área rural, e não só empresas que tenham ligação com as atividades agro-silvopastoris, elas estão impressas nas páginas daquela lei. Criamos áreas distintas, onde a instalação de parques industriais ou atividades industriais sustentáveis, e, obviamente, que daí a gente tem já restrições ambientais para as atividades serem instaladas, mas essa é uma preocupação. Uma outra preocupação é revisar as leis que criam restrições a algumas atividades que hoje já se demonstram totalmente sem problemas ambientais e não podem por causa da forma como foi concebida a atual legislação. Então, teremos, sim, avanços importantes acontecendo nessa questão, e isso vai ser tratado também, vai ser discutido com todos os setores. Eu agradeço, senhor presidente, mais uma vez essa oportunidade. Quero ainda colocar-me à disposição e o Instituto Jordan a essa casa, aos vereadores, para que a gente possa estar sempre conversando sobre isso, trazendo as novidades e, mais uma vez, frisar a importância da participação de cada um dos senhores. Agradeço o João, que já franqueou a participação na sua região, então conto com a presença de cada um de vocês, a contribuição que eu entendo que é muito importante para o município e também para seus eleitores.